Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar mais uma designação do Vem Segue-me com vocês. Muito obrigado, Rosângela Moura, por ter estado aqui no canal ontem e compartilhado uma mensagem com a gente. Todos que não se inscreveram no canal da Rosângela, vou deixar o link no final da descrição do meu vídeo aqui. Se inscrevam no canal dela, tá bom? É, Hoje eu vou falar aqui a respeito da designação do Vem Segue-me, como era que Abraão vivia no meio da família dele ali, né? Como ele passou por uma oposição ali. E nós, às vezes, passamos também dentro de nós. Será que você é o único membro na sua casa, que é da família ali, que é membro da igreja? Às vezes, muitas pessoas sofrem oposição, né? Críticas ali. Ah, porque você vai muito para a igreja? Ou às vezes é o dia do Senhor, você tem que estar na igreja. A pessoa, ah, você não quer sair, você primeiro tem que ir lá na igreja, ou coisa assim, e acaba sofrendo, ah, a família é em primeiro lugar, começa a colocar esse tipo de questão, e aí a causa, né, tendo uma divisão ali dentro da família por conta disso, né? Mas lembremos que Deus, ele deu esse mandamento, sim, né, honrar pai e mãe, nós devemos amar a nossa família, mas dos mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, os 10 mandamentos, os 4 primeiros são em relação a Deus. Deus, ele tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Compartilhem comigo aí no comentário quantas pessoas da sua família são membros, tá bom? Da igreja. Se você é um único membro, né? Eu observei que alguns grupos no WhatsApp de noite familiar, de reunião familiar, muitas pessoas falam, nossa, que bênção estar nessas reuniões familiar, porque agora tem eu não conseguia fazer com a minha família, porque minha família não tem interesse, ou algumas pessoas são sozinhas, né? Então, às vezes, a pessoa sofre algum tipo de oposição ali. Ou às vezes nem sofre a oposição, mas a família até gosta que você vai para a igreja, mas vai tu, né? Aí eles não querem ir. E aí você acaba sofrendo de uma certa maneira, porque na igreja ensina muito sobre família, a salvação da família, e aí você acaba ficando ali preocupado com sua própria família, se sente sozinho, né, indo na igreja. Isso às vezes torna-se até desanimador. As pessoas não ficam tão animadas a estar na igreja, tá bom? Então, compartilhem comigo aí quantas pessoas da sua casa são membros da igreja. Bom, a respeito desse mandamento, honrar pai e mãe, eu gostaria de compartilhar com vocês o que Jesus Cristo fala sobre o que nós devemos pôr prioridade na nossa vida. Mateus capítulo 10, versículo 34 em diante, né? Eu estou compartilhando isso porque a família de Abraão, né, ela era inativa. Né? As pessoas não iam para a igreja. Só ele realmente queria adorar o verdadeiro Deus. E outra coisa também, não só eles, né, eram inativos, né, no evangelho, vamos colocar dessa maneira, como também eles eram contra, né, o evangelho. E Abraão, ele queria viver o evangelho, mas ele sofria uma oposição por conta disso, e nós vamos compartilhar sobre isso, da designação do Vem Segue. Mas antes, olha o que Jesus Cristo ensina aqui em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu não vim pôr em dissensão, não, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E serão os inimigos dos homens os que são seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aqui que interessante, ele fala, quem ama o filho mais do que ama a Deus, né, já está errado aí. A gente tem que amar a Deus em primeiro lugar. Ele é o centro da nossa vida, a prioridade da nossa vida. Bom, então Deus, ele tem que ser aqui. E aí ele falou, nossos inimigos às vezes são nossos próprios familiares, né, que põe oposição a nós servir a Deus no nosso chamado, põe oposição ali em a gente ir para a igreja, né? Ou como eu falei, às vezes não põe oposição, mas também não tem aquele apoio, né? Então tem essa questão aí. Então Jesus Cristo deixa muito claro aqui que a discussão não é que nós devemos discutir com nossos familiares, né? Mas se você tiver que escolher entre os seus familiares e Deus, a resposta está aqui. Jesus Cristo já falou. Se você ama o pai ou a mãe mais do que a ele, ou o filho mais do que a ele, né, você não é digno dele. Tá
bom? São as palavras do Salvador aqui. Vamos lá para a convivência de Abraão, né? Que ele tinha com a família dele. Porque a família de Abraão era inativa, né? Vamos colocar dessa maneira. Eles não seguiam o evangelho, adoravam outros deuses e Abraão queria seguir o Deus verdadeiro e vivo. Então, eu vou começar compartilhando com vocês aqui algo que Abraão não gostava e ele colocou no relato aqui. Agora aqui eu vou compartilhar na Pérola de Grande Valor. Abraão, capítulo 1, versículo 11. Parte do versículo diz assim, ó. Falando sobre eles, que certa ocasião eles oferecerem sacrifício ali, eles ofereciam crianças, pessoas em sacrifícios ali, né, a deuses pagãos. E aí Abraão conta o seguinte aqui: essas virgens foram oferecidas em sacrifício por causa de sua virtude e recusaram-se a curvar-se e adorar deuses de madeira ou de pedra e foram, portanto, mortas sobre esse altar, segundo o costume dos egípcios. Bom, então Abraão morava lá em Ur dos Caldeus e em certa ocasião aqui pegou-se 3 virgens e sacrificou no altar ali. E o motivo por ter sacrificado elas, né, conforme diz aqui, elas não adoravam a deuses de madeira e de pedra. Então era uma maneira que eles tinham de se livrar de pessoas que não queriam cultuar junto com eles na religião deles. Então isso com certeza causou muita dor a Abraão. Aqui no versículo 7 diz assim, ó: portanto voltaram o coração para os sacrifícios pagãos, oferecendo seus filhos a esses ídolos mudos que não davam e não deram ouvido à minha voz, mas tentaram tirar minha vida pela mão do sacerdote de Elquena. Então a gente pode ver que a própria família de Abraão tentou tirar a vida dele também. Por quê? Porque ele queria seguir a retidão, queria fazer o que é certo. Então eles queriam matar ali e até tentaram, né, sacrificar ali, mas se não fosse o Senhor intervir, né, Abraão teria sido sacrificado também. E Abraão, ele conta aqui que eles não deram ouvido à sua voz, ou seja, ele tentou convencer eles, trazer eles para o verdadeiro evangelho, mas eles não queriam ouvir. Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui uma história de Abraão, tá bom? Que não tem nas escrituras, é um livro apócrifo, tá bom? Mas ele é muito conhecido, essa história, entre os rabinos dos judeus ali, eles compartilham essas histórias entre si, tá bom? Então, sendo verdade ou não, né, que nós possamos interpretar aí como ou parábola ou verdade, não sei, porque é um livro apócrifo, mas é algo muito interessante de se ver na história de Abraão. Conta os rabinos, né, que Abraão, quando ele era jovem, rapazinho, né, o pai dele ele era como se fosse artesão, ele fazia deuses de madeira, de pedra, né, e fazia vários deuses ali, estatuetas, para vender essas estatuetas. E certa ocasião ali, o pai dele havia saído, né, foi em algum lugar, e Abraão, ele pegou ali um pedaço de pau, uma madeira bem dura, né, e aí ele começou a bater nessas várias estatuetas, né, nesses ídolos, né, que eram de pedras, de madeira, e ele começou a quebrar todos esses. Quebrou tudo, né? Ele estava revoltado, até porque as virgens lá tinham sido oferecidas, né, em sacrifício. Então, nossa, ele odiava essa religião aí e eles não podiam adorar a Deus da maneira dele. Então ele tinha essa oposição. Então ele quebrou tudo. Aí ele pegou essa madeira, ele não quebrou uma, tá bom? Ele deixou uma estátua que era a maior e pegou o pau e colocou do lado daquela estátua, né? Ele na mente dele pensou, vou pôr a culpa nessa estátua maior, né? Que a estátua maior quebrou as outras aqui, né? Que os deuses estão em guerra aí, né? Vamos ver aí o que vai dar. Então ele fez isso, quebrou todas as estátuas com esse pau e colocou a madeira na estátua maior. Quando o pai dele chegou, o pai dele falou, Abraão, não era Abraão o nome dele, é Abrão, né? Abrão, o que se passa? O que você fez? O que aconteceu aqui? E ele falou, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Ele falou, Abraão, não mente. Só você estava aqui. O que aconteceu? Tá tudo quebrado. Eu não sei. Olha lá aquela estátua. Aquela estátua não está quebrada. É a maior. Olha lá o pau do lado dela. Eu acho que ela pegou aquele pau e fez isso. Ela quebrou todos os outros. Aí o pai de Abraão pegou e disse,
Abraão, não mente para mim. Aquilo é de madeira, de pedra. Né? Não lembro se ele falou madeira ou pedra na história. Aquilo é de madeira ou pedra. Aquilo não pode fazer nada. Você fez isso. Não mente para mim. E aí Abraão, ele vai lá e fala, né? Ele confessa, ele diz assim, isto mesmo, aquilo não pode fazer nada. Aquilo é de madeira e de pedra. Não pode fazer nada. E mesmo assim, você ajoelha, você faz petições a ídolos que não pode fazer nada. Essa é uma história bem conhecida entre os rabinos, né? E eu acredito que é verdadeiro. Abraão, ele tinha em seu íntimo servir a Deus, né? E os pais deles não deram ouvido à sua voz, de largar esses falsos deuses e adorar o Deus vivo e verdadeiro. Nós temos que fazer de Deus o centro de nossa vida. Essa é a verdade. Então, que nós possamos sempre lembrar de Deus e fazer dele o centro de nossa vida. Vou compartilhar aqui alguns versículos no livro de Gênesis que eu gostei bastante e já vou compartilhando o que eu aprendi aqui, tá bom? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai de tua terra, de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, muitas vezes, né, quando tem essa oposição na família, como na casa de Abrão, o Senhor pediu para que ele saísse da família. Sai daí, né? Não dá para você viver o evangelho aí. Então eu aprendo isso com o que o Senhor... Nós devemos pôr, como Jesus Cristo falou, Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amar, não podemos amar ao pai, à mãe, ao filho, mais do que amamos a Deus. Deus, ele é a prioridade da nossa vida. E aqui nesse momento, né, ele pede para que saia, né, do meio da sua parentela ali. No versículo 5, estou lendo só em Gênesis capítulo 12 agora. Abraão tomou sua mulher Sarai, e Ló, e seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas do que lhe acrescentaram em Harã, e saiu para ir para a terra de Canaã, e foram à terra de Canaã. Bom, então ele já havia saído de Ur do Caldeus. Eu me enrolo um pouco para falar aqui essas línguas. Ele saiu de Ur, né, da casa do pai dele, e habitou em Harã. Acredito que essa cidade, Harã, recebeu o nome porque o irmão dele havia morrido, né, Harã. E ele morrendo, ele deixou duas filhas. Uma era Milca, a outra era a esposa, né, a Sarai, né, de Abraão. E Abraão tomou então essa sobrinha como esposa, Sarai, né? E o outro irmão dele, ele pegou então a outra irmã, que era Milca, e se casou também. Então foi assim que Abraão se casou com Sarai. Então em Harã, também enquanto ele estava em Harã, o pai dele faleceu. Então tudo que era do pai dele veio para ele também, do irmão dele também que havia falecido. Então teve essa divisão e ele tinha bastante posses. Então ele foi também, ele saiu de Harã depois dessa ocasião e foi para Canaã. Só que uma coisa que eu quero acrescentar aqui, ó, que diz assim, as almas do que lhe acrescentaram em Harã. Aqui significa que quando Abrão saiu de Ur, né, todos os que queriam seguir o verdadeiro Deus acompanhou Abrão, né? Então, Arã também seguiu a Deus. Embora ele tenha morrido por conta da fome, ele seguiu a Deus. Então aqui conta que Abraão, ele quis formar realmente a sua própria família, pessoas que eram temente a Deus, tá bom? Vou ler o versículo 7 e 8 para finalizar aqui, que a mensagem já ficou grande, tá bom? Obrigado aí a paciência de vocês, sempre ouvir a mensagem até o final. Então aqui no versículo 7 e o versículo 8 diz assim: E aconteceu que o Senhor... Não. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei essa terra. E edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E removeu-se dali para uma montanha, ao oriente de Betel.
e armou a sua tenda, e tomou em Botel o ocidente, e aí ao oriente, e edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Queria compartilhar com vocês aqui, esse versículo eu escolhi. Cada lugar que Abraão ia, ele edificava um altar. Se nós formos, eu não vou trazer todas as escrituras, mas ele vai para a terra de Gerson, ele vai lá e constrói um altar. Ele vai para a terra de Canaã, constrói um altar. Vai para outro lugar, constrói um altar. Ele sempre estava em adoração a Deus. Deus sempre foi o centro da vida de Abraão. E ele deve ser o centro da nossa vida também. Que onde nós estivermos, nós devemos orar. Você está num restaurante, foi almoçar fora, não precisa baixar a cabeça, pegar na mão de todo mundo, fazer uma oração em voz alta. Você pode fazer uma oração ali, silenciosa, com reverência ao Senhor, né? Então, em todo lugar que nós vamos, nós devemos adorar a Deus, colocar Ele em centro da nossa vida, tá bom? E é excelente, né, que nós possamos adorar a Deus em todo lugar. Bom, é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.